O Dória faz 3 anos que não é governador. Ele pintou o Palácio de preto, né, transformou o Palácio dos Bandeirantes numa Batcaverna, e ele virou o Robin, o governador virou, o Rodrigo Garcia virou o Batman. Né? Existe um mordomo que é quem cuida de tudo, que é o Milton Leite, que é quem cuida realmente do governo. Eu nem me lembro o nome, acho que era Alfred, o mordomo do Batman, né? Fala, seus mal diagramados! Como um grande apreciador de conteúdo radioativo da TV Nacional, eu lembro bem dos mais desastrosos programas ou quadros que as nossas emissoras já veicularam na história. O finado apresentador Gugu Liberato era um grande expoente quando o assunto era exibir conteúdos de gosto duvidoso. Ele é lembrado, principalmente, pela entrevista com o falso PCC, mas não devemos esquecer que também foi o Gugu que fez com que o pornô soft fosse aceito socialmente por meio da banheira, que colocava a Carla Pérez e o Alexandre Pires seminus para caçar sabonete, enquanto no palco ao lado estava o padre Marcelo Rossi aguardando a sua vez de cantar Erguei as Mãos. O Domingo Legal por si merecia um vídeo à parte por ainda promover blackface no táxi do Gugu, viabilizar o inesperado encontro entre Jean-Claude Van Damme e Gretchen e popularizar a figura de Otávio Mesquita, que apesar de ser inconveniente, teve sorte e nunca foi agredido ao acordar famosos. O Domingão, por outro lado, não fica muito atrás também. Foi num programa liderado por Fausto Silva durante mais de 3 décadas que tivemos o Sushi Erótico, a presença do cantor Latininho e o Jogo da Velha, que na minha memória era um quadro em que a Dercy Gonçalves ia só para constranger o elenco global. Se não era isso, eu peço escusas, mas para mim foi tão marcante dessa maneira que eu prefiro guardar a recordação assim, até porque eu faria o mesmo no lugar dela. Na Record fica até difícil avaliar o pior programa já exibido porque são muitos. Mas entre aqueles que ainda permanecem na grade, o mais cringe é o Love School, atração em que a filha do Edir Macedo culpa a cantora Adele pelo aumento de separações no mundo, entre outras ridiculices sobre relacionamentos amorosos. Mas como sempre dissemos aqui, a guinada do nosso canal para a política tem a ver também com o caminho que a própria política brasileira tomou. Enquanto o entretenimento ficou politizado, a política também virou entretenimento. E por isso fomos oportunistas mesmo quando aliamos esses dois interesses que temos em um só espaço. Uma prova disso é o novo e inesperado reality show brasileiro, apresentado por Márcio França, que já foi retirado da Câmara Criogênica para disputar mais uma eleição. O programa O Político será transmitido no canal do eterno candidato do PSB e tem como objetivo oferecer uma bolsa de gestão pública na Faculdade Miguel Arraes para os 12 participantes. Além disso, depois da disputa que acontece no Teatro Comedy Sampa, os vencedores ainda poderão conhecer as dependências do Legislativo, Executivo e Judiciário em Brasília. A proposta surgiu logo após França ser derrotado nas eleições municipais de 2020 para a Prefeitura de São Paulo. Naquela época, ele disse que o objetivo era ter um programa que fiscalizasse as promessas dos vencedores das eleições, estilo aquelas matérias do Danilo Gentili e do Rafinha Bastos no CQC, porém realizado por alguém mais engraçado. Sim, quem viu França nos debates sabe que ele leva um certo jeito para o humor também. Essa aí ele pegou um pedaço do Maluf, um pedaço do SCAF, a saidinha, bandido na cadeia, enfim. Olha, são facções criadas ao longo de todos esses anos, de um governo do PSDB, né? Governo do PSDB. Eu não estou, ao contrário, são governos do PSDB, que de verdade todos sabem. Só que depois ele mudou os rumos e resolveu criar uma espécie de Shark Tank político, no qual os participantes discutem sobre temas polêmicos, como descriminalização da maconha. A princípio, ele admite que as pessoas torciam o nariz para a sua proposta, mas aí as eleições foram se aproximando e muita gente começou a ligar e topar participar como jurado. Poderia ser uma proposta até interessante, mas o elenco lembra bastante as próprias atrações do SBT nos anos 90. Entre os convidados para participar estão o delegado da Cunha e o deputado estadual Mamãe Falei, que nada mais são
que uma espécie de Ivolanda e Gibi da direita. Para quem já esqueceu, o Mamãe ganhou fama por fazer pegadinhas em manifestações da esquerda e, assim como o humorista do Silvio Santos, eventualmente apanhar dos alvos das palhaçadas, que quase sempre eram alguns dos 8 integrantes do PCO. Sai daí, primeiro, safado! Sai, BBL! Sai, BBL! Vamos te dar uma porrada que é pra você tomar! Vaza daqui, meu! Vaza daqui, playboy do caralho! Seu playboy do caralho! Vaza daqui, caralho! Agora, rapaz! Aqui só tem homem, vem responder pra mim aqui, ó. Cala a boca, seu fascista! Não chega, não chega! Vai, seu merda! Nosso limite é baixo! Além dele estará presente o político Coronel Telhada, da bancada da Bala Paulista e ex-integrante da Rota. Telhada é conhecido, entre outras coisas, por ser polêmico em suas atuações na Câmara Municipal e também na Alesp. Em 2014, quando ainda estava no PSDB, propôs que São Paulo se separasse do resto do Brasil porque a vitória de Dilma Rousseff representava uma presidente escolhida pelo Norte e Nordeste. A xenofobia causou mal-estar no partido, que se posicionou contra o texto do próprio deputado. E na época o PT exigiu que as autoridades tomassem medidas contra o Gambé. Como todo bom proto-bolsonarista, ele demonstrou a típica covardia e em seguida disse que discordava do que ele mesmo havia escrito e meteu a seguinte desculpa: quando disse independência, eu estava falando sobre autonomia financeira. Ah, bom, aí sim. Se não bastasse isso, durante a pandemia, ele invadiu o hospital de campanha do AMB sem prévio aviso para verificar se as pessoas estavam sendo mesmo internadas. E falando em Gugu, ele também deu uma irresponsável entrevista para o colunista Paulo Sampaio, que passou batida na época, mas na qual Telhada desconfiava que a versão oficial da morte do apresentador era mentirosa. Aspas dele: você acha que ele ia subir na porra de um sótão para consertar o ar-condicionado? Mas oficialmente a história é essa. A Rose com certeza sabe. Fecha aspas. Eu nem vou falar sobre a história em quadrinhos do Telhada porque já trouxe muito lixo cultural para esse vídeo. Mas quem ainda não viu essa obra de arte do umbigocentrismo e da síndrome de autoimportância do homem branco paulista, segue a capa que já dá para avaliar o resto do conteúdo que vem por aí. Sei que quem decidiu os participantes foi o Márcio França, mas qual o objetivo ele acredita que vai atingir ao colocar no mesmo espaço Freixo, Isa, Ciro e Mamãe Falei, que integra o MBL, grupo que foi responsável direto por espalhar as fake news sobre Marielle Franco estar envolvida com um líder do tráfico. Me chamem de sectário, mas reabilitar e normalizar figuras do MBL, bolsonaristas e negacionistas vai bastante além do que deveria estar dentro do debate democrático, até porque eles não são democráticos. Mas para o programa, essa escalação talvez traga cenas lamentáveis e gere polêmica, o que é sempre positivo, principalmente para o Márcio França, que pode catapultar a própria candidatura por meio do entretenimento, caso a audiência seja boa. Vai que, ao se aproximar de setores conservadores, ele também não arregimente mais votos, não é mesmo? Se isso não acontecer novamente, aí há a chance dele virar comunicador. Só pelas participações em debates de 2018 e 2020, tenho certeza que o PSBista seria um substituto melhor para o Fausto Silva no Domingão. Mais carismático que o Hulk ele já é. Agora, só não caiam na bobagem de achar que isso vai ajudar a politizar ainda mais a sociedade e formar jovens lideranças, porque todas iniciativas parecidas com essas e realizadas nos últimos anos geraram apenas escolinhas para a formação de isentões. E não tem como ser muito diferente disso nessa experiência, já que o programa fala tanto em diversidade política, mas quase todo mundo que está participando é branco e do Sudeste. Porém, como eu defendo o entretenimento, a baixaria, os reality shows e programas com potencial de serem tão ruins que são bons, irei assistir de qualquer modo. Nem que seja para passar nervoso com o espaço que dão para figurinhas nefastas como Mamãe Falei e Telhada serem levados a sério. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso trabalho, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e conta jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no Facebook e no Twitter, sigam a gente lá. E para todos aqueles que acham que o Mamãe Falei e o Coronel Telhada têm que ser reabilitados na política nacional, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.